Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado de aleluia, que nós possamos ouvir no silêncio do coração a palavra de Deus. Meditemos como ele salvou outrora o seu povo e nesses últimos tempos enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude da redenção esta obra pascal de salvação. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31 e depois o capítulo 2, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 31 e depois o capítulo 2, versículo 1 a 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã. Segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar a vegetação e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã. Quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão sementes sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom.
E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. E houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, descansou de toda a obra que fizera. Então, aqui na primeira leitura, nós temos aqui, a criação do mundo, Deus viu tudo quanto havia feito e eis que tudo era muito bom. Então, que nós possamos sempre louvar e glorificar a Deus por tudo o que Ele faz por nós e pela maravilha, pelas maravilhas que Ele faz, sempre faz para a gente. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 18. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 18. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os dois continuaram caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: Meu pai, que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima e amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar, o Senhor providenciará, donde até hoje se diz, o monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Então aqui, na segunda leitura, nós podemos ver aqui, o sacrifício do nosso pai Abraão, Deus colocou Abraão à prova, ele dizendo para que ele colocasse, sacrificasse o seu filho Isaque, e aí quando Abraão iria fazer isso, um anjo do Senhor falou para ele, para que ele não fizesse isso, porque já estava provado que Abraão era obediente a Deus. Então, no lugar do filho, ele colocou um carneiro que estava preso num espinheiro, e aí eles fizeram um holocausto, fizeram um sacrifício ali, do carneiro, fizeram um sacrifício ali para Deus. Então, que nós possamos ser obedientes a Deus, porque Ele sempre está conosco. Ele sempre, como Abraão fala aqui, ele chamou o lugar de o Senhor providenciará, porque o monte onde o Senhor providenciará. E agora falando da terceira leitura, a terceira leitura hoje está em Êxodo, capítulo 14, versículo 15
15 a 31 e depois o capítulo 15, versículo 1. Êxodo, capítulo 15, capítulo 14, versículo 15 a 31 e depois o capítulo 15, versículo 1. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então um anjo do Senhor que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles a nuvem era tenebrosa, para estes iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado ao pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor um cântico, este cântico. E aqui, né, o cântico é o Salmo 15, né, que é a continuação da terceira leitura. Então, a primeira leitura, né, aliás, a terceira leitura é do livro do Êxodo, que rememora a Páscoa judaica, os judeus que foram libertados das mãos do faraó, que passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Esta dupla vertente, escravidão, liberdade, trevas, luz, morte, vida, pecado e graça, marca profundamente esse texto e nos prepara para acolhermos a Cristo, nossa verdadeira Páscoa. E agora falando da quarta leitura, hoje a quarta leitura está em Isaías capítulo 5, versículos 5 a 14. Isaías capítulo 5, versículos 5 a 14. Teu esposo é aquele que te criou, seu nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. O Senhor te chamou como uma mulher abandonada e de alma aflita. Como a esposa repudiada na mocidade, falou teu Deus. Por um breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. No momento de indignação, por pouco ocultei-te de ti minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti, diz o teu Salvador, o Senhor. Como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra, assim juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Porém, podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti.
Nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Pobrezinha, batida por vendavais, sem nenhum consolo, eis que assentarei tuas pedras sobre rubis e tuas bases sobre safiras. Revestirei de jaspe tuas fortificações e teus portões de pedras preciosas, e todos os teus muros de pedra escolhida. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Teus filhos possuirão muita paz. Terás a justiça por fundamento, longe da opressão, nada terás a temer. Serás livre do terror, porque ele não se aproximará de ti. Então, na quarta leitura do profeta Isaías, né, o Senhor fala para a gente: com misericórdia eterna, eu, o teu Senhor, compadeci-me de ti. Então, Deus, ele se compadece de nós. Ele sempre quer o melhor para a gente. Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades, os obstáculos. Então, que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo, porque ele sempre se compadece de nós. E agora falando da quinta leitura, que também está em Isaías, capítulo 55, versículo 1 a 11. Isaías, capítulo 55, versículo 1 a 11. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Eis que fiz dele uma testemunha para os povos, chefe e mestre para as nações. Eis que chamarás uma nação que não conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que te glorificou. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estes são meus caminhos, estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então, na quinta leitura, né, Deus fala aqui através do profeta Isaías: vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Então, Deus faz um pacto eterno com a gente. Então, que nós possamos sempre ir até Ele, sempre ouvi-lo e sempre fazer a sua vontade. E agora, falando da sexta leitura, hoje ela está em Baruque, capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o capítulo 32, depois o versículo 32 a 38 e depois o capítulo 4, versículo 1 a 4. Baruque, capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 32 a 38 e depois o capítulo 4, versículo 1 a 4. Ouve, Israel, os preceitos da vida. Presta atenção para aprenderes a sabedoria. Que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste num país estrangeiro e te contaminaste com os mortos. Foste contado entre os que descem à mansão dos mortos. Abandonaste a fonte de sabedoria. Abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência, e aprenderás também onde está a longevidade e a vida, onde está o brilho dos olhos e a paz. Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabe, conhece-a,
descobriu-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais e quadrúpedes. Aquele que manda a luz e ela vai. Chama-a de volta e ela obedece, tremendo. As estrelas cintilam em seus postos de guarda e alegram-se. Ele chamou-as e elas respondem: Aqui estamos. E alumiam com alegria o que as fez. Este é o nosso Deus, e nenhum outro pode comparar-se com ele. Ele revelou todo o caminho da sabedoria a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-amado. Depois, ela foi vista sobre a terra e habitou entre os homens. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus, é a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida, e os que a abandonam têm a morte. Volta-te, Jacó, e abraça-a. Marcha para o esplendor a sua luz. Não deis a outro a tua glória, nem cedas a uma nação estranha teus privilégios. Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Então, na sexta leitura, né, o livro do profeta Baruque fala o seguinte: marcha para o esplendor do Senhor. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, estar em comunhão com Deus, fazer sempre a tua vontade, né? Fazer sempre a vontade dele, e que nós possamos sempre, né, louvá-lo e glorificá-lo, fazer a vontade de Deus, né, e dar testemunho da sua palavra, né, dar testemunho das maravilhas que ele faz por nós, que nós possamos sempre ouvir, né, e prestar atenção aos seus ensinamentos. E agora, falando da sétima leitura, ela está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 a 17, depois o versículo 18 a 28. Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 a 17, depois o versículo 18 a 28. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, os da casa de Israel estavam morando em sua terra. Mancharam-na com sua conduta e suas más ações. Então derramei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos com os quais os mancharam. Eu dispersei-os entre as nações, e eles foram espalhados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta e suas más ações. Quando eles chegaram às nações para onde foram, profanaram meu santo nome, pois dele se comentava: Este é o povo do Senhor, mas tiveram de sair do seu país. Então eu tive pena do meu santo nome que a casa de Israel estava profanando entre as nações para onde foi. Por isso, dize a casa de Israel: Assim fala o Senhor Deus. Não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, na sétima leitura, né, a profecia de Ezequiel fala para a gente: derramarei sobre vós uma água pura e dar-vos-ei um coração novo. Então, aqui o Senhor fala através da profecia de Israel que nós devemos observar sempre os mandamentos de Deus, que que Ele vai nos dar um coração novo. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, dar testemunho da sua palavra, dar testemunho, né, da boa nova, da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, que nós possamos sempre nos voltarmos para Deus e fazer a sua vontade. E agora, né, a leitura da carta, ela está em Romanos, capítulo 6,
versículo 3 a 11. Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 11. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois se formos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela sua ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo do pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Então, a carta aos Romanos, que trata sobre a teologia batismal, o batismo é o nosso vínculo com Cristo ressuscitado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também reviveremos com ele. Na morte do Senhor são sepultados nossos pecados, para que com sua ressurreição possamos atingir o festim da eternidade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 24, versículo 1 a 12. Lucas, capítulo 24, versículo 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram ao túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas, contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Então, na Vigília Pascal, a maior de todas as solenidades, proclamamos a ressurreição do Senhor. Essa celebração é constituída de 4 partes essenciais: a luz, proclamação de que Cristo é nossa luz e nossa Páscoa; a palavra, a meditação das maravilhas de Deus na história da salvação; o batismo, acolhimento dos novos filhos de Deus, renascidos nas águas batismais; e a Eucaristia, memorial permanente da morte e ressurreição do Senhor. Então, o Evangelho de hoje, que carrega o núcleo querigmático da fé, ressuscitou. Cristo é nossa Páscoa. Com sua morte, ele destruiu o pecado, dando-nos a esperança da ressurreição. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.